Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com nossa aula sobre a confissão de fé. Hoje estaremos estudando o capítulo 16, que é o capítulo referente às boas obras, né? Então, vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo Senhor nos despertar nessa manhã. Obrigado por tua graça ter sido manifesta, tua misericórdia mais uma vez renovada sobre nós. Obrigado pela aliança pactual que o Senhor estabeleceu entre nós e o Senhor. Obrigado pela saúde, pelo alimento, pela provisão, pelo cuidado, Deus. Muito obrigado. Obrigado por esse canal que nos possibilita estudar a tua palavra, estudar a nossa confissão de fé. E nós te louvamos e te engrandecemos por isso. Nos ajuda nesta lição a entender, a compreender e a perceber as implicações dessa temática em nossa vivência, e que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, possa nos despertar para viver cada vez mais as boas obras, porque elas têm um papel peculiar na vida do cristão. Então, muito obrigado por tudo. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs e irmãs, vamos dar início à nossa lição, né? Temos alguns pontos nessa manhã e iniciamos a nossa exposição falando que boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Então, quais são as boas obras? São as obras que Deus descreveu em sua palavra e chamou-as de boas. Então, essa ideia de boas obras vem da qualidade que Deus atribui a certas obras que, diante dele, terminam tendo esse status. Então, por exemplo, Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Veja que é muito claro que Miqueias diz que o próprio Deus declarou o que é bom e o que ele pede das pessoas. E isso foi e a partir disso foi descrita aqui três obras. Primeira, praticar a justiça. Segunda, amar a misericórdia. E terceira, andar humildemente com teu Deus. Né? Você ser justo, ser misericordioso e ser humilde diante de Deus. Depender de Deus, depender do outro, enxergar o outro como seu superior e, em face disso, exercer justiça. Hebreus capítulo 13, verso 21 também nos diz: vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, Deus declara que tipo de obras são boas, e a partir de Miqueias a gente viu aqui que para Deus as boas obras consistem fundamentalmente em justiça, misericórdia e humildade. Segundo ponto, não são as que os homens inventam sem o respaldo da palavra de Deus, movidas por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. Ele está fazendo a distinção entre o que são quais são as boas obras descritas por Deus e quais não são, mesmo que os homens, ou seja, mesmo que nós desejemos lhes conceder o status de boas obras diante de Deus. E aqui nós temos Mateus capítulo 15, verso 9: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
E Isaías 29, verso 13, onde diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, mais uma vez está sendo posto aqui, tanto por Isaías quanto por Mateus, que é possível que nós inventemos obras que não consistem em obras boas diante de Deus, com o desejo de enganar ao Senhor, com o desejo de forjar uma falsa aparência de piedade, não é? Mas que para Deus estas obras não têm valor algum, porque as únicas obras que têm valor diante dele são as obras que ele declarou serem boas. Terceira lição: as boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e uma evidência de uma fé verdadeira e viva. Então, aqui nós começamos a perceber a importância de vivermos praticando as boas obras descritas pelo Senhor, porque elas são o resultado e, ao mesmo tempo, a evidência de que, de fato, nós temos uma fé, e a fé que vem do Senhor é uma fé viva. Né? Tiago fala muito bem disso, é o texto que nós temos aqui como referência. Tiago 2, do verso 18 ao 22, onde diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando creu sobre o altar, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Podemos dizer que a única forma de demonstrarmos objetivamente, ou seja, perante todas as pessoas, que nós temos essa fé que a princípio é subjetiva, é interior, é de fórum íntimo, é através das obras. Ou seja, as obras, elas materializarão, tornarão visível aquilo que é invisível. Por isso que é tão importante que nós não apenas saibamos o que são as boas obras, mas também que pratiquemos, porque se de fato temos essa fé que vem do Senhor, essa fé ela jamais será inoperante. E o meio de manifestar a operação dessa fé é através das boas obras. A nossa quarta lição diz que por meio das boas obras os crentes demonstram gratidão. Isso também é uma consequência das boas obras, é a demonstração da gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Salmo 116, verso 12 e o 13 nos diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E aí ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É claro que o salmista aqui está falando de anunciar, tanto invocar o nome do Senhor, como anunciar o nome do Senhor. E isso é uma evidência, ou isso é uma demonstração visível dessa fé invisível e se constitui numa boa obra. E ela, aqui no Salmo 116, é claramente reconhecida como uma expressão de gratidão a Deus pela obra que Deus realizou na cruz do Calvário. Claro, na cruz eu estou pensando num momento posterior, mas aqui no Salmo em si, é a gratidão a Deus pelo que Deus realizou no livramento daquilo que nós podemos chamar hoje de um estado de depressão profundo.
né? O salmista estava enfrentando lutas na alma e Deus trouxe livramento a ele, portanto ele queria agradecer, e a forma dele expressar essa gratidão foi através de boas obras, invocando e anunciando o nome do Senhor. Para nós, o maior motivo da nossa gratidão hoje, embora que a gente agradeça por todas as demais coisas, é a salvação em Cristo Jesus. Então, nós devemos realizar boas obras em gratidão por termos sido salvos e salvas, né? Não para conquistar isso, mas por ter sido conquistado para isso. Nossa quinta lição, portanto, diz que as boas obras fortalecem a certeza da salvação, ou seja, elas reafirmam isso, né? A vivência das boas obras é como uma mensagem de afirmação, ou de reafirmação, ou de ratificação. 1 João capítulo 2, verso 3 e 5 diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, né? Veja, cumprir os mandamentos de Deus são boas obras. Então, quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, nós estamos evidenciando, reafirmando a nossa salvação. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao 11 diz: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que claramente que esse texto de 2 Pedro capítulo 1, verso 5 ao 11, ele primeiramente descreve as obras, as boas obras que são fruto da operação do Espírito Santo em nós, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. E depois ele demonstra aquilo que deixa de existir em nós a partir da operação do Espírito Santo. Inatividade, não ser frutuoso. Né? Então aqui claramente é exposto aquilo que manifesta o que reafirma a nossa salvação e aquilo que deixa de existir pelo fato de ter sido salvos e salvas pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Nossa sexta lição diz que as boas obras edificam seus irmãos, adornam sua profissão do Evangelho. Ou seja, as boas obras, elas não têm apenas efeito sobre nós, como a gente já viu aqui, a gratidão, tá? O resultado do Espírito Santo agir em nós, mas também elas produzem efeitos nas pessoas que estão ao nosso redor ou derredor. Assim como elas servem para enfeitar, né, para embelezar a nossa profissão de fé. Mateus 5,16 diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, também é objetivo das boas obras
se tornarem acessórios da nossa profissão. E assim, as pessoas que estiverem ao nosso redor e derredor perceberão em nós o brilho do Senhor, a vida do Senhor, e glorificarão a Deus, que provavelmente está no próximo ponto, ou um pouco mais à frente. Agora, as boas obras fazem calar os adversários e glorificam a Deus. Esse também é outro objetivo das boas obras, é calar aqueles que nos caluniam e glorificar ao Senhor. E nós temos aqui 1 Timóteo 6,1: todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Pedro 2,15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Veja, pela prática do bem façais emudecer, calar a ignorância dos insensatos. E Filipenses 1,11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então nós temos aqui essa dupla função de, ao mesmo tempo, as boas obras calarem a voz dos adversários, mas também glorificarem a Deus. Lição número 8: somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha aí, ou seja, as boas obras, elas não são apenas as consequências ou as evidências de uma fé viva e verdadeira, ou fruto da operação do Espírito Santo, mas elas são também objetivos da salvação. Ou seja, Deus nos salva, e Deus nos cria. Ele primeiro nos cria e depois nos recria na salvação para as boas obras que Ele preparou de antemão. Ou seja, o objetivo, o propósito da nossa criação, salvação e recriação em Cristo é justamente para fazer aquilo que Deus já havia preparado para o homem e a mulher realizar antes da queda. Certo? Nossa nona lição desta manhã nos diz que para que tenhamos o nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, ou seja, as nossas boas obras também têm o objetivo, além de nos recolocar no lugar devido, ela também gera em nós santificação, né? E aqui eu não digo que ela gera vida eterna, mas ela autentica a nossa confissão de vida eterna. Ela, mais uma vez, usando uma palavra que a gente já usou, ela evidencia a vida eterna que está em nós, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o texto de Romanos capítulo 6, verso 22, que diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, essas boas obras, elas têm como objetivo também nos santificar. Vivenciar as boas obras traz para nós o processo de santificação, ou nos inclui no processo de santificação. Nosso 10º ponto é que a aptidão para as boas obras não advém dos próprios crentes, ela provém do Espírito de Cristo. Ou seja, assim como as demais graças da vida cristã, as boas obras só acontecem em nossa vida por causa da ação de Cristo, a ação do Espírito Santo, que nos santifica, e nesse processo de santificar, obviamente vai nos recolocando no caminho original, que é o caminho de obediência a Deus. Então, sem a ação do Espírito Santo, dificilmente
ou melhor dizendo, impossivelmente, nós realizaríamos boas obras. O que nós realizaríamos seriam aquelas obras inventadas pelos homens para gerar ou tentar gerar frutos diante de Deus, mas elas por si só não seriam obras agradáveis ao Senhor, né? Então, nós temos aqui o texto de João, capítulo 15, versículo 4 e 5, né? O texto da videira, e que diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E essa ideia de permanecer aqui é a ideia de uma relação contínua. É a ideia de estar presente, estar junto, de se relacionar. Então, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós temos claramente aqui essa relação de dependência. Se o Espírito Santo não atuar em nós, se nós não estivermos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nós não conseguiremos produzir boas obras. O que nós produziremos serão obras humanas com anseio de dar-lhes o status diante de Deus de boas obras. Mas tais obras não terão este status, porque esse status depende da operação do Espírito Santo. É como se, através da operação do Espírito Santo, nós não apenas cumpríssemos todas as etapas que qualificam as obras em boas, mas nós também teríamos um selo de autenticidade da parte de Deus. Por isso que nós precisamos da operação do Espírito Santo. Em 11º lugar, e para que os crentes possam desempenhar as boas obras, é necessário uma influência contínua do mesmo Espírito, além das graças já recebidas, para neles realizar tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade de Deus. Então, aqui é como se fosse uma ampliação do que a gente falou no ponto anterior, porque aqui a ênfase está não só na influência, mas na influência contínua do Espírito Santo. Porque não basta realizar boas obras uma vez, nós temos que viver realizando boas obras. Então, se nós precisamos viver, nós também necessitamos da influência do Espírito Santo continuamente. Então, nesse sentido, quanto menos nos buscarmos o Espírito Santo, nos relacionarmos com ele, menos teremos possibilidades de realizar ou vivenciar as boas obras, não é? E também aqui se afirma que a realização das boas obras é um querer, depende tanto do querer quanto do efetuar de Deus. 2 Coríntios 3,5 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o que acontece em nós acontece por causa do agir do Senhor. 12ª lição: isso, porém, não significa que devam tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de cumprir um dever, senão quando especialmente movidos pelo Espírito Santo. Pelo contrário, os cristãos devem ser negligentes e devem ser diligentes e desenvolver a graça de Deus que neles há. Ou seja, se é pelo
querer realizar de Deus, se é pela influência sofrida do Espírito Santo, então alguém poderia dizer, então eu vou ficar aqui parado esperando que o Espírito Santo me influencie. Não. Na realidade, o Espírito Santo, se o Espírito Santo está em nós, se nós somos realmente salvos e salvas em Cristo, isso significa que o Espírito Santo já nos influencia. Ele já opera em nós. Então, nós devemos, com diligência, procurar manifestar as boas obras de Cristo em nós. Né? E aí, é isso que os textos de Filipenses 2,12, que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E Hebreus 6, 11 e 12, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Né? Então, temos aqui a exortação para que continuemos manifestando as boas obras perante todos. Ok? Décimo terceiro, mesmo os que conseguem prestar a maior obediência possível nesta vida estão longe de exercer e fazer muito mais do que o requerido por Deus. E estão muito aquém do dever que lhes cabe cumprir. Ou seja, não é por nossas obras por nossas boas obras, que nós conseguimos cumprir o que Deus pede de nós. A gente deve lembrar que mesmo regenerados e regeneradas, nós temos uma debilidade em nossa natureza, ela continua caída, embora que o nosso espírito seja regenerado, mas nós ainda estamos vivenciando essa luta entre o espírito regenerado e a natureza caída. Logo, isso se torna um grande obstáculo para nós vivermos plenamente no cumprimento da vontade de Deus. E assim, por não conseguirmos viver plenamente na vontade de Deus, não conseguimos cumprir tudo o que devemos cumprir. Então, a gente termina vivenciando uma falta em nossa vida. E aí nós temos aqui os textos de Jó, capítulo 9, 2 e 3. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Esse texto de Jó mostra a nossa debilidade, né? Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui tem a referência de Lucas 17, mas eu vou preferir ler Lucas 17 num ponto à frente. Ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. É isso mesmo, no ponto à frente. 14º, por nossas melhores obras não podemos merecer junto a Deus o perdão do pecado ou a vida eterna, visto ser grande a desproporção das nossas obras e a glória por vir, e infinita a distância entre nós e Deus. Com nossas obras não podemos fazer benefícios a Deus e nem satisfazê-lo pela dívida de nossos pecados anteriormente. Ou seja, as nossas obras não têm poder de justificação. É isso que está sendo posto aqui de forma resumida. Nossas obras não nos justificam diante de Deus. E alguém poderia perguntar, por quê? Primeiramente, porque elas estão manchadas pelo pecado. Segundo, porque nós estamos muito distantes
da glória do porvir. E em estarmos distantes, nossas obras também se tornam desproporcionais com a glória do porvir. Terceiro, porque nós não podemos acrescentar nada a Deus, né? E quarto, porque a gente não tem como satisfazer os pecados anteriormente cometidos. Então, obras não justificam, é isso que nos dizem o texto de Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Romanos 4:6, e assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, né? Então não são as nossas obras, mas a graça de Deus em nós. Bem, irmãos e irmãs, a gente vai ficando por aqui, tá certo? E aí na próxima semana nós continuaremos com a lição Boas Obras, parte 2, ou parte final, tá certo? Foi muito bom estar com você. Eu espero que você possa ser edificado e edificada a partir do estudo dessa manhã ou do dia que você assistir, horário. Então, muito obrigado por sua presença. Deus te abençoe em nome de Jesus.